e seja muito bem-vindo ao canal Pedro Cevalli Oficial. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para ser um empresário de alta performance de verdade. Então, antes de mais nada, ativa aqui o sininho, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo que eu estou soltando toda semana, 2 conteúdos pelo menos para você se desenvolver de verdade. E o assunto de hoje é como demitir da maneira correta. E o processo de demissão bem feito começa no primeiro dia de trabalho do seu funcionário. Mas como assim? Sim, o chamado onboarding. Se você não fizer um onboarding bem feito, você não vai deixar as regras claras de como que é o processo de convivência do seu funcionário dentro da empresa. O onboarding bem feito, ele dura pelo menos meio dia de trabalho, onde você vai explicar a visão da empresa, você vai explicar a missão da empresa, quais são as metas daquele funcionário, porque para pensar, ele tem que cumprir metas, ele tem que saber o que tem que ser feito, qual que é a descrição de função dele, ou seja, a descrição do cargo, todas as tarefas que você espera que ele execute. Além disso, você vai começar a primeira avaliação de desempenho no onboard. Mas como assim, Pedro? Sim, eu tenho um método de avaliação de desempenho que primeiro o funcionário tem que se autoavaliar. Então você não tem condições de avaliar o funcionário no primeiro dia, mas ele vai se autoavaliar. E você vai falar, daqui 45 dias eu vou te avaliar novamente. E esse processo perdura durante toda a vida do funcionário dentro da empresa, porque você vai avaliar ele durante períodos pré-determinados. Então você percebe que para você ser justo e não ter problema na demissão e assim, diminuir o número de demissões que você faz, porque na verdade parte das demissões que você faz, a responsabilidade é sua, porque você não passou as metas, não fez a avaliação de desempenho para você treinar o seu funcionário naquilo que ele precisa melhorar de verdade. Então você vai diminuir a taxa de demissão que você tem. Então depois que você fez o onboard bem feito, você explicou tudo isso, ele se autoavaliou, ele deu as notas para ele, você vai marcar depois de 45 dias a primeira avaliação de desempenho. E você vai avaliar ele, vai, olha, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso, deixando claro para ele em tudo que ele tem que melhorar, no que ele é bom e no que ele tem que melhorar. Só que no primeiro dia, no onboard, você vai falar para ele o que se chama de regra de 3 feedbacks. Pedro, o que é isso? Você falou o seguinte, olha, eu não vou me desentender com você, eu não vou perder meu controle, não. Mas nós temos a regra dos 3 feedbacks. Se você errar um assunto, eu vou dar o primeiro feedback claro para você, olha, você errou nisso, aqui esse tipo de atitude não cabe na nossa empresa, isso não serve aqui, tá? E eu preciso que você mude exatamente nisso. E você vai falar, não pode errar naquilo. Aí aconteceu novamente, você vai dar o segundo feedback. Aconteceu de novo, terceiro e último feedback. Depois disso não tem mais feedback. Ele escolheu ir embora da sua empresa. Você percebe a diferença? Precisa ficar claro no primeiro dia de trabalho dele, a regra dos 3 feedbacks. Porque ele sabe que se ele já tomou 1, 2, ele está caminhando para ir embora da empresa. Aí é ele que escolhe ir embora da empresa e não você que demitiu ele. E se você fizer um processo de avaliação de desempenho muito bem feito e você fizer um processo de mentoria junto com a avaliação de desempenho, todos os feedbacks necessários para que ele possa melhorar, tanto na parte comportamental como na parte técnica, você vai dar durante essas avaliações. E feedback a todo instante, sempre que for necessário, um feedback positivo ou um feedback negativo, onde aquilo que é inaceitável na sua empresa. Uma outra coisa muito importante, qual que é a cultura da sua empresa? Porque a cultura tem 2 papéis. Vai atrair pessoas que estão alinhadas com a sua cultura e a sua cultura deve repelir outras pessoas. Se a sua cultura não repele ninguém, ela é muito morna. E você vai ter problemas com isso. Porque você tem que repelir pessoas que não se adequam à sua cultura. Ou seja, porque você tem uma cara, um jeito, um DNA muito forte de ser. Que vão repelir pessoas que não concordam com você e está tudo certo. É assim que tem que ser. E se você conseguir dar esses feedbacks durante o percurso, só aí você vai ser justo. Uma vez eu estava domingo numa festa e tinha um grande amigo meu que era gerente de uma multinacional e ele estava meio estranho. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ele falou, Pedro, eu estou incomodado que amanhã eu vou ter que fazer uma demissão, é um supervisor meu e vai ser uma grande surpresa para ele, tem família, estou constrangido. Aí eu pensei, se perder algum contrato que você vai ter que demiti-lo, é uma redução de custo da sua empresa, e aí você vai ter que cortar a mão de obra, ver uma ordem de cima para baixo e você vai ter que fazer isso? Não, Pedro, é que ele está performando mal e aí eu vou ter que demitir. Eu falei, como? E é surpresa para ele? Não, isso não se faz. Durante o processo tem que conversar que ele está performando mal, dá os feedbacks para ele. Tem a seguinte premissa, não fale dele, fale para ele. Esse é o jeito certo, porque daí, se ele cometeu os erros todos e continuou performando mal,
Não tem surpresa para ele. E ele, apesar de ter família, ele decidiu não se modificar e agora ele vai sofrer com as consequências da decisão errada dele. Mas você foi absolutamente justo. Tem o seguinte princípio: toda vez que um funcionário pisar na sua empresa, devolva ele melhor do que ele entrou no final do dia para a família dele. Esse é o princípio correto. E dê os feedbacks necessários. E se ele não quiser melhorar, ele decidiu ir embora. É assim que se faz demissão. Aí tem algumas exceções. Vou dar um exemplo. Teve um gerente de um dos meus armazéns, chegou até mim que ele estava tendo um relacionamento com as mulheres da produção daquele armazém. Ele é o gerente de lá. Aí eu fui até lá. Eu falei, olha, eu vou relembrar você. Você sabe que aqui dentro não pode ter relacionamento pessoal, pessoas que trabalham juntas. Não, mas não tá. Eu falei, então, não pode ter esse tipo de relacionamento pessoal. Você sabe disso. Não, mas eu não estou perguntando se você está tendo ou não está tendo. É uma determinação. E em caso de gerente, não tem 3 feedbacks para esse tipo de falha. Porque não é uma falha técnica, é uma falha comportamental muito grave, que inclusive pode dar problema para a empresa em processo de assédio. Mas eu não estou fazendo isso. Novamente, eu não estou perguntando se está fazendo ou não. Eu só vou falar para você. Se acontecer, não tem 3 feedbacks. É o primeiro e último. E fui embora. Depois de uma semana, 2 mulheres da produção se pegaram na produção por causa dele. Aí eu mandei as 2 por justa causa, porque brigaram dentro da empresa, e chamei ele na minha sala. Quando eu chamei ele na minha sala, ele falou, Pedro, eu queria te pedir desculpa. Olha só, eu ia demitir ele e já entrou na sala pedindo desculpa. Por quê? Eu fui totalmente claro. Um outro caso, teve uma unidade minha, formou-se uma gangue no 3º turno e estavam roubando a empresa. Estoque da empresa. E eu fiquei sabendo, e eu fiz uma investigação, sabia exatamente quem era. Tirei as pessoas, os poucos que não estavam envolvidos naquilo, mudei de turno e eu pessoalmente fui no 3º turno e demiti todo mundo de uma vez só, mas sem falar o motivo real daquilo. Por quê? Para você demitir por justa causa, por furto, você precisa ter provas, flagrante e tudo mais. Mas tinha muita gente envolvida, eram mais de 30 pessoas envolvidas. Uma coisa que eu te dou conselho também, não fique com ninguém na sua empresa por medo, porque você precisa daquilo. Porque imagina só, eu acabei com o 3º turno uma vez só, mas faça aquilo que é correto. Mas a mensagem que fica aqui, tem as exceções para a regra dos 3 feedbacks. Justa causa, casos graves, que aí você vai realmente simplesmente demitir e acabou. Mas 99% dos casos, a regra dos 3 feedbacks resolve o seu problema de demissão justa. Mas tudo isso começa no onboard. Gostou do conteúdo? Faz sentido para você? Ou então envie para alguém que você sabe que está sofrendo com isso, não sabe como demitir. Em um outro vídeo eu vou falar também de como se dá feedback de maneira correta. Tem várias técnicas e eu gosto da técnica que eu chamo de OCP. É a que mais funciona. Mas no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Ativa o sininho aqui, dê um like e manda esse vídeo para mais pessoas. Tamo junto.